Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre aquela estreia, a maior estreia desse ano, aquele filme que tava deixando assim todo mundo alvoroçado. Hoje eu vim falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O filme da Marvel com a Sony estreou na semana passada e eu assisti e hoje vim aqui contar pra vocês então o que eu achei sobre o filme. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, lembrando de não postar spoilers, por favor. E deixa aqui também o seu gostei, que isso ajuda bastante. Então, esse vídeo vai funcionar em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o que eu achei do filme no geral, sem spoilers, tá? Então eu vou falar aqui sobre o enredo, sobre as atuações, efeitos, enfim, essas coisas mais gerais mesmo, sem entrar muito no filme em si, né, no que acontece e tudo mais. E na segunda parte eu já vou falar com spoilers. Então eu vou estar discutindo aqui algumas cenas que aconteceram, acontecimentos em específico, enfim. Só que antes de eu começar a falar, eu vou avisar, então vai dar tempo de você sair, caso você ainda não tenha assistido. Então eu vou começar falando sem spoilers aqui, sobre o que eu achei do filme. E eu queria começar comentando sobre as minhas expectativas pro filme. Porque assim, o Homem-Aranha, ele nunca foi o meu herói preferido da Marvel, né? Ou super-herói preferido, enfim. Eu gosto dos filmes do Homem-Aranha, eu gosto do personagem, mas pra mim eu sempre gostei mais de outros. Então, quando o terceiro filme foi anunciado, eu confesso que eu não tava, tipo assim, com um hype muito elevado, não tava tão empolgada assim pra assistir. Porque apesar de eu gostar do personagem, os dois primeiros filmes foram um pouco fracos. Então, eu não tava esperando algo assim gigantesco, sabe? Eu não tava tipo Vingadores, que eu tava numa expectativa, num hype gigantesco, ou até mesmo agora o filme do Doutor Estranho, tava normal, sabe? Só que conforme começaram a surgir teorias e rumores, a minha expectativa começou a aumentar, e começou a aumentar, e virou um dos filmes que eu tava mais esperando. Um hype, assim, gigantesco, gente. Fazia, assim, tempo. Eu acho que o último foi o Vingadores Ultimato. Depois disso, nenhum outro filme, tipo, eu realmente fiquei com essa vontade de assistir, sabe? E, cara, junto com a expectativa, veio a preocupação. Será que eu não tô me iludindo demais? Será que eu não tô deixando a minha expectativa muito elevada pra depois me decepcionar, né? E aí eu fui no cinema assistir. Fui na quarta-feira passada, né, na pré-estreia. Por sorte, a pré-estreia aqui na minha cidade não foi só à meia-noite, então pelo menos consegui um pouquinho mais cedo. E assim, eu fui sem pegar spoiler nenhum. Nenhum mesmo, assim. Eu consegui passar limpa de spoilers. O máximo que eu tinha visto era algumas opiniões gerais aí de algumas pessoas. E eu fui assistir sem saber de nada, só com base nas teorias. E eu vou dizer assim, nem todas as teorias estão lá. Na verdade, muita teoria não tá lá. E eu realmente achava difícil que teria tudo aquilo, né? Porque é um filme de 2 horas e meia. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim. Bem pelo contrário, o filme é excelente. Ele trabalha muita coisa que na verdade se fosse trabalhada de outro modo, de repente poderia ter ficado muito bagunçado, mas ele trabalha muito bem. E pra mim, se tornou um dos melhores filmes da Marvel e o meu filme preferido do Homem-Aranha. Eu vou começar falando então especificamente sobre o enredo. Eu acho que assim, a gente sabia mais ou menos qual que era a história, né, o enredo básico ali, inicial, a premissa realmente, né, do filme antes de assistir, por base dos trailers e coisas já liberadas, enfim. Só, cara, quando você vai assistir, é muito mais do que aquilo que a gente achava que seria. Eles conseguem trabalhar tanta coisa num filme de 2 horas e meia, e é um filme longo, mas tem tanta coisa acontecendo, mas eles trabalham de uma maneira muito bem feita. O filme, ele tem um desenvolvimento muito bom de enredo, de personagens, sabe? A história, ela se desenrola muito bem, e a gente tem um ritmo muito bem feito. O filme, ele é um filme, assim, que você fica grudado na tela, você fica conectado com os personagens e com a história e você não sente passar. São 2 horas e meia que voam, sabe? Até tinha gente perguntando, em que hora que eu posso ir no banheiro, no cinema e tal. A resposta é não pode, porque o tempo todo tem coisa acontecendo. Mesmo as cenas mais calmas, mesmo as cenas de diálogo, são coisas que entregam coisa pra você. São coisas importantes. Então, assim, é um filme que ele, no todo, ele é importante. Ele é um filme que não dá pra você pensar aquela cena eu tiraria. De repente, se eu assistir o filme uma segunda vez, eu vou notar mais uns detalhezinhos assim. Mas, assim, no geral, é um filme que 100% dele merecia estar em tela, porque faz sentido. E eu acho que essa é a frase que mais se encaixa com o filme. Faz sentido. O filme, ele faz sentido inteiro. Sabe? Toda a explicação das coisas que estão acontecendo ali, toda a explicação dos vilões, né, estarem ali
lutando e com o Peter e tudo mais, faz sentido. A razão de ter uma segunda trilogia agora faz sentido. O primeiro e o segundo filme do Homem-Aranha faz sentido. Então, assim, pra mim, assistir esse filme foi terminar e pensar, cara, agora tudo se encaixa, sabe? Tudo realmente faz sentido. Porque, assim, referente à outra trilogia, quando foi anunciado esses dias que teria essa segunda trilogia, eu até pensei, cara, mas por quê? Sabe? Eu achei que de repente poderia ficar um pouco saturado também do Homem-Aranha, do Tom Holland e tudo mais. Mas depois que eu terminei esse filme, eu pensei, cara, não, real, eu quero agora essa trilogia, eu quero assistir. E tudo que aconteceu nos dois filmes anteriores pra mim, agora fazem muito mais sentido. Agora, pra mim, por mais que ainda sejam filmes fracos e ainda assim tenham problemas de roteiro e tudo mais, agora pra mim se encaixa melhor, sabe? Assim, toda a questão da história, toda a questão do personagem, pra mim se encaixa muito bem a partir de agora. Então, assim, eu acho que eles conseguiram pegar uma história que poderia dar muito errado e conseguiram transformar em algo que deu muito certo, sabe? E assim, tanto é que eu vi várias opiniões sobre o filme. Até agora, eu não vi uma opinião negativa sobre esse filme. Nenhuma. Assim, teve muita gente que falou, putz, eu esperava que acontecesse aquela coisa ou aquela outra coisa e não aconteceu. Mas mesmo assim, o filme é bom, porque ele consegue entregar aquilo que ele tá prometendo. Ele consegue pegar aquilo que ele tá trabalhando e entregar um bom material. E eu acho que esse é um negócio, sabe? Muita gente ficou com a expectativa de acontecer 1000 coisas no filme. E assim, não é a questão de acontecer 1000 coisas diferentes. É deles pegarem, nem se for uma coisa, mas fazer bem feito, trabalhar aquela questão e passar pro espectador. E eu acho que é isso que acontece. Tem algumas questões diferentes no filme e eles conseguem trabalhar todas, sabe? Então, assim, eu saí do cinema extremamente satisfeita com aquilo que eu assisti. Foi um enredo que pra mim fez, assim, absoluto, total sentido, mesmo assim. Eu absorvi aquela história, assim, eu me conectei com aquela história e eu terminei, uma, com vontade de assistir de novo e outra, amando, né? Aquele filme foi, assim, maravilhoso, gente. É sério, assim, eu não tenho outra coisa pra falar senão que é um filme muito bom, muito maravilhoso e que ele é tudo aquilo que a gente esperava realmente do filme do Homem-Aranha, sabe? É tudo aquilo que a gente queria que os outros filmes do Homem-Aranha fossem, sabe? Eu acho que realmente dessa vez eles acertaram em cheio com esse filme e com esse Peter Parker, né? Com esse Homem-Aranha do Tom Holland. Sobre as atuações, eu acho que esse é o filme mais bem atuado do Homem-Aranha no geral. Porque, primeiro, a gente tem um time de vilões, né, que a gente já sabia que iam aparecer por causa dos trailers e tudo mais. Eles estão atuando, assim, ó, maravilhosamente bem. Não tem nem o que dizer, assim, eles são perfeitos. Com destaque pro William Dafoe, que é o ator que faz o Norman Osborn, né, ou o Duende Verde. Ele tá perfeito nesse papel, assim, ele é perfeito para esse papel. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo esse papel, porque ele é perfeito. E, assim, todos os atores, na verdade, que fizeram esses papéis anteriormente, né? Então, ele, o Dr. Octopus, né? O Electro, eles estão numa naturalidade no papel que parece, assim, que eles estavam interpretando esse papel esse tempo todo, sabe? Não parece que faz, tipo, 20 anos que eles estavam interpretando esse papel, sabe? Eu acho que eles se sentem tão confortáveis, eles são tão bons que parece realmente que eles são o tempo todo aquelas pessoas, sabe? E eles passam muito essa verdade pra quem tá assistindo. Mas pra mim, o destaque do filme realmente é o Tom Holland, porque ele brilha no filme, assim. Muita gente criticou muito o ator, o que eu acho um pouco injusto criticar o ator, porque assim, eu acho o Tom Holland um bom ator, mas eu acho que foi entregue um roteiro fraco pra ele e pouca liberdade pra ele trabalhar aquele personagem. Eu concordo que ele não tava, talvez, nas suas melhores performances anteriores com o Peter e tudo mais, mas também isso é culpa de um roteiro que não explora muito, que não dá muita possibilidade pro personagem se explorar, né? Pra ele poder explorar outras facetas do personagem. Mas aqui a gente tem um personagem um pouco mais tridimensional, a gente tem uma coisa mais com complexidade, com profundidade, a gente vê um pouco mais do Peter além daquilo que a gente já conhecia. E o Tom brilha fazendo isso, sabe? Eu acho que aqui finalmente não tem como criticarem o trabalho dele, porque tudo que ele precisava, ele fez, ele entregou uma performance muito boa, sabe? E a gente vê diversas facetas do personagem e facetas novas que a gente ainda não tinha visto nos outros filmes, sabe? E ele faz isso tudo muito bem, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá muito bem nesse papel, eu acho que realmente ninguém agora vai criticar ele,
porque ele conseguiu realmente pegar esse papel que talvez já tivesse um pouco saturado para alguns fãs e transformou em algo novo, sabe? E eu gostei muito de ver o resultado disso. Os outros personagens também estão muito bem, assim, eu gosto bastante da dinâmica Peter, Ned, Peter MJ, sabe? Essa coisa da amizade dos dois e do romance dos outros dois, sabe? Eu acho que conseguiram trabalhar isso muito legal nesse filme. Os dois ganham bastante espaço, né? Tem vários momentos importantes que eles estão presentes. Então, assim, eles fazem um bom trabalho. Eu achei a química entre o Tom Holland e a Zendaya nesse filme muito melhor do que no segundo filme, sabe? Eu acho que eles conseguiram explorar um pouquinho mais disso, assim, né? Talvez agora também, porque os dois estão namorando na vida real, talvez isso tenha sido levado um pouquinho pra tela também, né? Então eu gosto bastante também. Benedict Cumberbatch, pra mim, qualquer coisa que ele aparecesse, sabe? Ele vai ser incrível, porque eu amo demais ele. Ele como Stephen Strange, pra mim, sempre vai ser, assim, demais. Pra mim, é um dos melhores castings da Marvel, então eu gosto muito. E todo o elenco de apoio também, eu acho que de verdade, assim, eu acredito que tenha sido uma das melhores performances, assim, no todo, sabe? O grupo geral, assim, eu acho que todo mundo conseguiu interagir muito bem e atuar muito bem em conjunto, sabe? Então, realmente, eu não tenho nada a criticar sobre isso. Sobre os efeitos especiais, assim, desde Viúva Negra eu tô reparando muito sobre efeito especial agora, porque os efeitos de Viúva Negra, pra mim, foram muito ruins. Então, eu tô reparando bastante nessa questão. E eu gostei muito dos efeitos do Homem-Aranha. Assim, eu acho que é um filme que necessita muito de efeitos e eu gostei muito de como eles foram trabalhados. E eu assisti o filme em 3D ainda, então, tipo assim, o efeito 3D eu gostei demais. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme 3D. E assim, não é uma coisa que é essencial, mas dá uma diferencinha, sabe? É legal assistir, tem uns momentos que o efeito faz uma diferença ali, dá um extra ali pra você assistir aquela cena, então eu acho que tá tudo muito bem feito nesse lado também. No geral, é um filme, assim, que eu não tenho do que reclamar, gente. É um filme que ele é bem escrito, ele é bem atuado, ele é bem desenvolvido. Você sente preso àquela história. O filme, ele passa voando nos seus olhos, assim, à frente dos seus olhos, sabe? 2 horas e meia que passam voando, você não sente passar. É uma história realmente que prende a atenção e os personagens cativam muito ali a história. Eu realmente amei demais esse filme. Ele passou do que eu esperava pra ele, sabe? Como eu comentei antes, tinha coisa que eu queria ter visto que não aconteceu, mas isso não me deixou chateada de nenhuma forma, porque eu acho que tudo aconteceu como era pra acontecer na história, sabe? Eu realmente gostei demais, assim. Como eu disse, virou o meu filme preferido do Homem-Aranha. É um dos meus favoritos da Marvel agora, porque não tem, gente. Esse filme é maravilhoso. Com certeza, o melhor filme da Marvel desse ano. Agora, vamos começar a falar de spoiler. Então, se você não assistiu o filme, se você não quer saber de nada que acontece no filme, essa é a sua última chance de parar o vídeo e voltar em outro momento, porque a partir de agora vem spoiler. A primeira coisa que eu quero comentar é a sequência inicial. Porque assim, eu gostei muito de como eles fizeram toda a questão da identidade do Peter ser descoberta e como eles foram lidando com isso. Porque eu achei que, tipo assim, essa coisa deles descobrindo e deles lidando com as consequências ia ser algo muito explorado no filme. E por mais que toda a questão da identidade do Peter seja explorada o filme inteiro, não é o foco, sabe? A gente não fica no foco de investigação da polícia e de julgamento e polícia pra cá, FBI, não sei o que, sabe? Não, é uma coisa muito mais parte essencial do enredo, mas não é o foco, sabe? Ele serve pra construir a base do enredo, mas a gente não fica focado nisso o tempo inteiro, sabe? Então eu achei que foi muito bem trabalhado. Então vamos pro primeiro surto desse filme, que foi a aparição de Matt Murdock. Gente, eu surtei quando eu vi o Matt naquele filme. Gente do céu, assim, sério, que surto que foi. Pra quem não sabe, pra quem assistiu e às vezes ficou um pouco perdido, né? Ou pra quem tá assistindo aqui o vídeo, quer spoiler e ainda não assistiu o filme, tem esse personagem chamado Matt Murdock, que é um personagem dos quadrinhos, é um personagem da Marvel, que ele é um advogado, mas ele também é conhecido como Demolidor, que é um vigilante aí, né, que fica nas ruas de Nova York, aí, coisa e tal, combatendo crime e tudo mais. E teve uma série do Demolidor, lá em 2014, 2015, mais ou menos, que era uma série da Marvel com a Netflix, e foi a primeira série que começou a gerar outras, gerou Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e tudo mais. Só que a série ela foi cancelada depois da terceira temporada. E assim, essa é uma das melhores séries de heróis, assim, eu amo demais essa série. Inclusive, eu comecei a reassistir agora porque precisava rever depois de ver ali o match. Eu fiquei com muita vontade, enfim. E ela foi cancelada e eles meio que falaram que, tipo assim, não, as séries, apesar delas terem sido introduzidas como parte do MCU, depois de um tempo eles meio que tiraram e falaram, não faz mais parte do canon, não é mais parte do MCU, e é isso aí.
Só que, quando começou essa história de, todo mundo sabia que o filme ia lidar com a questão da identidade do Peter e tudo mais, tem um momento dos quadrinhos que o Matt Murdock, ele vira advogado do Peter Parker. Eu não sei direito qual que é o arco dos quadrinhos, mas eu sei que existe esse arco, e muita gente achou que de repente eles fossem trazer isso pro filme, né, que o Matt fosse se representar ali, né, o Peter Parker, né. Só que assim, por mais que eu quisesse que essa teoria fosse verdadeira, eu não tava acreditando muito, porque eu achei, cara, vai ficar muita coisa pra eles apresentarem em um filme só, né? Todo mundo tava com 1001 teorias e eu achava que ia ficar um bolo muito gigante. E eu nunca estive tão feliz de estar errada, porque assim, eles introduziram o Matt e foi perfeito. E não ficou confuso, não ficou um bolo, não ficou um monte de informação. Foi feito do jeito que tinha que ser feito, sabe? Ele aparece por, tipo assim, 2 minutos. É muito rápido. A cena em si, pra quem ainda não assistiu, né, é uma cena em que eles estão no apartamento do Peter e da May, e tá ali eles conversando na cozinha, tá o Peter, a May, o Happy e o Matt. E aí o Matt tá falando, né, não, o Peter também que tá limpo das acusações, coisa e tal, meio que tudo certo. E ele aparece, na verdade aparece primeiro a bengalinha. Quando apareceu a bengalinha, gente, eu fiquei, meu Deus do céu, porque pra quem não sabe, o Matt Murdock é cego, né, então quando apareceu a bengalinha eu já pirei aqui, né, já comecei a gritar. Mas. E aí, logo em seguida, quando eles estão terminando de conversar, alguém joga um tijolo pela janela. E é atrás do Matt. E, tipo, joga em direção ao Peter. E o Matt levanta a mão e segura o tijolo, tipo, de costas. E aí o Peter olha pra ele, tipo, o que tá acontecendo? E ele diz: ah, não, é que eu sou um advogado muito bom. Mano, foi perfeito, porque assim, foi um fanservice, foi um fanservice do caramba colocar o Matt Murdock por 2 minutos ali, mas já serviu como uma introdução dele ao MCU, né? Uma reintrodução ele do MCU e também pros fãs, né? Então eu achei que foi muito bem feito, eu gostei demais de como eles introduziram o personagem sem fazer um grande alarde, sabe? Eu acho que eles vão poder também aproveitar muito disso no futuro. E aí eu queria falar agora sobre uma cena que é uma cena muito importante, e é uma cena, assim, que é um ponto de virada muito importante pro filme também, que foi a cena ali da briga de todos eles ali, né? Quando o Duende Verde mostra que realmente ele é o Duende Verde e não o Norman, né? E a briga que resulta na morte da May. A morte da May era algo que eu já tava vendo muita gente teorizar, porque como a gente não viu a morte do Ben, né, do tio Ben, nos filmes, aparentemente é algo que aconteceu, mas ninguém cita, ninguém fala sobre isso. Então muita gente estava teorizando que seria a May a morrer pra fazer o papel que o Ben teve pros outros Homem-Aranhas, né? Mas eu não tava muito acreditando na história, assim. Eu tava, tá, de repente aconteça, de repente não. Enfim, não tava ligando muito pra essa teoria. Mas daí começou a cena. Primeiro que a cena da luta em si é muito boa. Eu gosto bastante, assim, de como a gente vê o Peter lutando contra os vilões. E, mano, assim, dá pra ver muito o quão cansado que ele tá, sabe? Assim, lutar e meio que... Por mais que ele seja, né, ele foi mordido pela aranha, coisa e tal, ele ficou muito forte. Ele é um adolescente, cara. Então, tipo assim, quanta coisa esse menino já passou, dá uma dó. E aí ele apanhando, ele apanha pra caramba. E são vários vilões em cima dele. E aí tem a cena que tudo explode, né? O Duende Verde explode tudo ali. E naquela cena, quando a gente tem dois sustos, né? Porque o primeiro que a May ela é jogada de lado e tudo explode. E você pensa, May morreu. E aí ela levanta. E você pensa, ah, beleza, ela não morreu. E aí começa a conversa dela com o Peter. E quando começou essa conversa, eu já fiquei, vai dar alguma coisa errada. Porque sempre quando tem essas conversas muito de coração, assim, né? Umas conversas muito profundas, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Não vai ficar bem, sabe? É muito cheirinho de conversa, de última conversa, últimas palavras, sabe? E aí, quando ela abriu a boca pra falar a frase, eu virei pra minha mãe e eu falei, ela vai morrer, de certeza ela vai morrer. Porque assim, ela falou a frase, gente, a mais famosa frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E os tio Bens aí que já falaram essa frase, eles morrem logo depois. Então, assim, eu sabia, ela vai morrer, é isso aí. E aí a gente tem uma cena maravilhosa, uma cena bonita, uma cena triste. Chorei pra caramba nessa cena da morte da May. Nessa cena, pra mim, o Tom Holland tá muito bem, muito bem. Ele consegue passar exatamente os sentimentos dele, sabe? Aquela coisa, sentimento de perda e de desesperança e de raiva, sabe? E o desespero realmente de ver ali a última pessoa da família morrendo na frente dele, sabe? Foi muito triste, foi muito tocante. E dá muita raiva também, porque daí começa a aproximar a polícia, como se ele fosse o vilão, e daí dá aquele desespero na gente também. Chega o Rap, e daí dá tristeza também, porque o Rap vê a May ali, então a gente fica meio triste por ele.
E, cara, é muito sentimento numa cena só. E eu acho muito bonita uma cena seguinte que tem, que é ele vendo o telão com as notícias ali, tem o JJ Jameson ali falando coisa e tal. E ele tá na chuva, assim, e é uma cena muito bonita visualmente e também emocionalmente, assim, sabe? Então eu gostei de como tudo foi construído, apesar de eu ter ficado muito triste, assim, eu acho que foi essencial pro filme, foi essencial pro personagem, e eu acho que foi tudo muito bem construído. E aí vamos pro momento que todo mundo tava esperando. O principal momento deste filme. Porque assim, essa era aquela teoria que todo mundo falava vai acontecer. Era a teoria mais falada, a teoria mais esperada, mas a que também todo mundo tava com mais medo de não acontecer. Porque assim, todo mundo já sabia que ia acontecer, mas todo mundo tava com medo de não acontecer também. Que é a presença de Andrew Garfield e Tobey Maguire nesse filme. Gente, não, assim, eu tava assim, ó, 98% de certeza que eles iam estar no filme. Não tinha como eles não estarem no filme. Mas tinha aqueles 2% de incerteza, né, aqueles 2% de medo. Então, quando o Ned abre o portal ali e ele fala, né, o Peter Parker com esse tal, eu falei, não é o Tom. Não é o Tom. E quando dá pra ver o uniforme e a gente vê que não é o uniforme do Tom, meu Deus, a alegria. Assim, ó, gritaria. Nossa, gente, foi muito, muito, muito bom. Andrew aparece primeiro, depois vem o Tobey. A interação dos dois tá fantástica, inclusive, assim, é um destaque que a interação do Andrew com o Tobey, gente, tá maravilhosa. Eu quero esses dois na Marvel pra ontem. Marvel, dá os seus pulos, dá um jeito de fazer com que eles fiquem fixos. Agora eu quero 3 Homem-Aranhas, é isso, entendeu? Eu amei a interação deles. E, cara, o Andrew, ele tá perfeito ainda no papel. Eu sei que os filmes do Andrew não foram os melhores, assim, eles são bem fracos mesmo, assim, mas a atuação dele é maravilhosa, assim. Ele é muito bom como Peter Parker, como Homem-Aranha, assim. E esse filme reforça mais isso, sabe? Tipo assim, é como se ele realmente estivesse continuando aquele personagem e saiu com uma naturalidade muito boa, sabe? Eu gostei muito de rever, assim, os dois personagens. E o Tobey eu acho que conta muito pelo fator nostalgia, né? Eu acho que de ter sido o primeiro Homem-Aranha, enfim, então eu gostei bastante. E tudo referente aos 3 Homem-Aranhas, pra mim, é ponto positivo nesse filme. Então, assim, tem vários momentos que eu vou comentar já, ponto a ponto. Mas eu realmente queria dizer que eu amei ver os três, assim, foi uma coisa muito esperada. E foi uma jogada muito ousada da Marvel e que deu muito certo. Então eu tô muito feliz que eles quiseram realmente fazer isso, né? Que os fãs estavam tão loucos pra isso acontecer. E aconteceu, sabe? Porque realmente foi muito, muito bom. Eu vou comentar coisa por coisinha aqui, item por item, do que realmente eu gostei, assim, né, dos destaques pra mim. E a primeira coisa foi a primeira conversa dos 3 Peters. Eu amei aquela conversa sobre perdas, sobre luto. O Tobey falando sobre o tio Ben e o Andrew falando sobre a Gwen. Gente, não, assim, eu vou dar destaque pro Andrew falando sobre a Gwen, porque se tem uma coisa que eu não superei até hoje foi a morte da Gwen, tá? Porque assim, o filme do Espetacular Homem-Aranha 2, só pra vocês terem noção, eu assisti 2 vezes só. Uma vez foi no cinema, a primeira vez, e a outra foi semana passada pra fazer a maratona. Porque eu não gosto de assistir esse filme, eu não gosto de ver a morte da Gwen. Porque acho que assim, eles tinham uma jogada interessante, eles queriam fazer uma coisa de apresentar a Mary Jane no terceiro filme, né? Ia ter um terceiro filme. Mas acabou que, tipo, eles só mataram o par perfeito do Peter. Porque naquele filme, né, naquela franquia ali, o Peter e a Gwen, eles eram perfeitos um pro outro. Não tinha que ter matado a Gwen, entendeu? Eu fico muito revoltada até hoje com a morte da Gwen. É uma cena muito, muito triste. E ver o quanto isso ainda afeta o Peter, obviamente que ainda afeta ele, né? Mas o quanto isso ainda afeta ele é muito triste, sabe? De você ver que, tipo assim, a gente não sabe quanto tempo se passou entre as realidades ali, mas dá pra ver que se passou um tempo, que ele tá mais velho. Mas, tipo assim, ele ainda sente aquilo, ele ainda sente culpa, e é muito triste aquela cena, sabe, dos 3 conversando sobre isso, sobre perda, sobre culpa, sobre raiva, sabe? É uma cena muito bonita, muito emocionante e que eu gostei demais, assim, eu acho que vale muito pra essa primeira interação entre os 3, sabe? Eu acho que ficou muito, muito, muito bem feita mesmo. Outra cena que eu amei foi os 3 no laboratório, né, que deu pra ver mais uma vez o quanto os 3 são inteligentes e os 3 ali, cada um ficou, né, responsável por uma coisa. Toda aquela cena do laboratório eu achei muito legal. O Ned chamando os 3 Peters. Até minha amiga comentou depois ainda que eles meio que começam a se apontar, assim, e é uma referência ao meme, né, dos 3 Homem-Aranhas, assim. É maravilhoso. E o momento que todo mundo tava falando que era um meme, né, que tá todo mundo fazendo piada já, que era o fato das teias, né, porque o Tobey, né, o Homem-Aranha do Tobey, ele
tem teias naturais, orgânicas, né, dele mesmo, sai do corpo dele. E os outros não, os outros eles fizeram as teias, né? E quando vem o Ned falando, você pegou, né, a recarga da teia, e o Toby, tipo, que recarga da teia e tal? Não, a minha tá aqui, ó. Nossa, foi maravilhoso. E depois os três conversando lá nos andaimes sobre isso. Perfeito, gente. A interação dos três estava maravilhosa. O momento que eles conversam lá no andaime também, sobre os vilões, e aí o Tom fala de ter ido pro espaço, e eles ficam tipo, nossa, você foi pro espaço, sabe? Achei muito legal, assim, achei muito humor Peter Parker, assim, sabe? Muito legal, assim, bem... deu aquela quebradinha de humor Marvel, mas também não ficou demais, sabe? Eu acho que foi muito legal pro momento. Realmente gostei bastante dessas interações que eles tiveram, tanto as interações emocionantes quanto as mais engraçadas, assim, acho que valeu super a pena. Outra cena que eu gostei muito, e era uma teoria aí que o pessoal tava postando bastante, era a cena da MJ caindo, né? Pra mim, assim, se o Andrew e o Toby estivessem no filme, era 100% certeza que quem ia pegar ela ia ser o Andrew. Pra mim não tinha nem dúvidas, assim, porque a cena dela é uma clara referência à cena da Gwen caindo. Então seria meio que um momento redenção, digamos assim, pro Andrew, né? E quando o Peter do Tom tá quase pegando e é levado embora, cara, dá pra ver, assim, novamente, destaco a atuação do Andrew. Ele é um ator muito bom, cara, assim, também. Muito bom mesmo. E você consegue ver, assim, o desespero dele quando ele vê que ela tá caindo. E o alívio e a tristeza quando ele segura ela. Porque, com certeza, assim, minha interpretação, pelo menos, né? Que deu aquela coisa, tipo, consegui salvar ela, mas eu não consegui salvar a Gwen, sabe? Tipo, ele chorando e a MJ perguntando pra ele, você tá bem e tal. Nossa, aquela cena toda, assim, foi mais uma cena pra fazer chorar, pra lembrar da Gwen de novo. Misericórdia. Mas eu gostei bastante, assim, acho que foi outro fanservice que foi muito bem feito, assim, né? Essa coisa dele buscando ela, assim. Foi uma cena simples, rápida, mas bonita, sabe? Eu acho que se encaixou muito bem com a história do Peter, do Andrew, sabe? E se encaixou bem com a história desse filme também. Acho que é uma coisa assim, esses foram os detalhes simples, assim, que realmente foram agregando mais à história. E aí a gente tem o final do filme, né, realmente, ali, a luta do Peter com o Duende Verde, eu gosto bastante, deu pra ver mais essa outra faceta da raiva, né, do Peter, e ele indo pra cima e batendo e coisa e tal. Eu gostei bastante de ver isso. Levei um susto com o Tobey sendo esfaqueado ali, achei pronto, agora vão matar o Peter Parker. Já fiquei pensando, fiquei traumatizada ali já com o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Fiquei pensando, vão fazer igual, vão matar um Homem-Aranha aqui. Mas ainda bem que não. Mas toda a cena, a sequência ali, né, que tem com o Peter falando pro Doutor Estranho apagar ele da memória de todo mundo. Eu achei muito bonita a cena dele aceitando realmente esse sacrifício, entendendo que ele tinha que fazer isso pra consertar algo que, querendo ou não, foi culpa dele, né? A despedida dele com o Andrew e o Toby foi algo muito, muito lindo, assim. Foi uma cena, novamente, simples, curtinha, mas eu gostei muito. Os três se abraçando, eu achei lindo. Eu fiquei muito emocionada, gente. E a cena também do Andrew, que tá o Andrew e o Toby meio que se abraçando, assim. Na verdade, o Andrew tá ajudando a segurar o Toby, né? E os dois olhando pro Tom, assim. Me deu muito uma sensação, tipo, eles estão olhando pro futuro, sabe? Tipo assim, meio que pro pessoal fazer as pazes que eles estão dando adeus pro personagem, sabe? Uma coisa meio assim. E eu gostei muito disso, o simbolismo que essa cena toda teve, sabe? Eu gostei bastante. Mas eu realmente queria que eles voltassem, gente. Eu queria muito ver, assim, talvez no sexto filme, gente. E aí o último filme do Homem-Aranha traz os dois de volta também. Porque eu achei que eles se encaixaram muito bem, sabe? Com a trama, assim. A interação dos atores estava muito boa. Eles se encaixaram com a história muito bem. Então eu realmente gostei de ver isso, sabe? Gostaria de ver mais uma vez, porque realmente foi tudo muito bem feito. E falando sobre o final mesmo, né? A gente tem ali a despedida do Peter com a MJ, com o Ned, que também é um momento bem emocionante, né? E ele tendo que seguir em frente, ele visitando o túmulo da May. Toda aquela sequência, assim, é uma sequência bem emocionante, mas também cheia de esperança, digamos assim, né? Então é uma coisa também que deixa a gente ansiosa para os próximos filmes, né, do Homem-Aranha. E eu achei muito assim, principalmente o final mesmo, que é a cena em que a gente vê a máquina de costura com os tecidos e o Peter saindo por Nova York com um uniforme que foi ele que fez, sabe? Né? Pela primeira vez ele não vai estar se apoiando na tecnologia Stark, é uma coisa feita por ele mesmo. E eu acho que eu tinha falado na primeira parte do vídeo sobre a questão de fazer sentido. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que agora fechou o ciclo dessa primeira trilogia, que foi um ciclo sobre o Peter amadurecer.
Porque, assim, querendo ou não, a gente fala muito, foi uma trilogia fraca, o Peter Parker é isso, é aquilo, chorão, e fica se apoiando no Stark e tudo mais, e blá blá blá. Mas a gente também precisa entender que ele era um adolescente. E, assim, os outros personagens, querendo ou não, os outros atores, eles interpretaram uma outra fase do personagem, querendo ou não, né? Era uma fase mais já... O Tobey já pegou final da escola e faculdade, e o Andrew pegou ali ainda a formatura, né, da escola e tudo mais. O Tom, ele começou antes, na verdade, ele começou na escola mesmo, ali com 15 anos, então ele já começou um pouco mais novo. E foi legal, porque agora parece realmente que essa foi uma trilogia pra ele amadurecer. E que na próxima trilogia a gente vai ter realmente um Peter Parker, um Homem-Aranha adulto, maduro, né? Fazendo as próprias escolhas, não precisando se apoiar em ninguém, tendo aí o seu protagonismo, né, dentro da sua história. Então eu realmente gostei bastante, eu acho que por isso que eu acho que agora tudo fecha muito certinho, sabe? Eu acho que a história da primeira trilogia ficou muito bem fechada, né? Começou com o Peter bem imaturo, precisando da ajuda de outras pessoas, né? Muito se apoiando no Tony Stark, como eu já falei. Nem o próprio uniforme era ele que tinha feito. E terminou de uma forma muito diferente, com ele fazendo um sacrifício muito grande, ele estando sem ninguém, porque ninguém mais lembra dele, ele não tem mais família, ele não tem mais ninguém. E ele realmente sendo o Homem-Aranha por ele mesmo, sabe? Não precisando contar com alguém junto, sabe? Então eu gostei bastante disso. Eu acho que a gente tem aí perspectivas muito interessantes para uma próxima trilogia. Eu tô bem ansiosa pra ver o que vai vir pela frente, sabe? Vou gostar de ver o personagem uns anos mais à frente também, de repente, né? Uns anos mais velho. Ia ser bem interessante a gente já acompanhar esse outro momento do personagem. Então, eu gostei bastante de como eles trabalharam tudo isso. Eu vou falar rapidinho, então, sobre as cenas pós-crédito, né? Só pra quem não assistiu e tudo mais. Mas a primeira cena pós-crédito foi mostrando o Eddie Brock, né? Que é o Venom, já interpretado pelo Tom Hardy, que é o ator que fez nos últimos filmes. E ele está na Terra, né? Na nossa Terra do MCU ali, conversando com o barman, coisa e tal, tentando entender o que aconteceu naquele mundo, falando sobre o Thanos, sobre o Blip, né? Tony Stark, Hulk, enfim. E quando ele decide, né, não, vou procurar pelo Peter Parker, vou procurar pelo Homem-Aranha, ele é levado de volta pro universo dele, né? E aí, né, o twist todo ali, né, a virada toda ali, é que ficou um pedacinho do simbionte ali, né? Um pedacinho do Venom ficou ali naquela terra. Então a gente pode esperar que nos próximos filmes uma coisa que vai ser trabalhada é o Venom aí consumindo alguém. O problema é que, assim, não vai ser o Tom Hardy, né? Muita gente tava esperando que ia ser ele, mas não. Foi legal, pelo menos, que eles fizeram essa conexão do Tom Hardy de mostrar ele e não simplesmente ignorar, sabe? Foi legal de mostrar que, não, esse é um vilão, só que é de outro universo, né? Então, foi bem legal, assim, pelo menos ter esse fanservice. E a segunda cena, na verdade, não foi uma cena. Foi o trailer de Doutor Estranho 2, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, cara, eu tô assim, o hype pra esse filme tá se criando, porque eu tô louca pra assistir esse filme. A gente já teve um vislumbre aí da Wanda. Wanda maravilhosa, ela é uma das minhas personagens preferidas agora da Marvel, dessa nova leva aí. E, cara, eu tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer. Tivemos até uma referência ao episódio de What If. Cara, assim, tá muito bom, viu? Tô doida pra ter mais informações, vai ser o próximo grande lançamento, né? Então, vamos ver se a expectativa vai crescer que nem desse outro filme. Mas eu gostei bastante de que eles já mostraram aí o trailer. Acho que foi uma das cenas que mais valeu a pena pra ficar. Que não é uma cena, né? Mas é um extra aí bem legal que quem ficou até o final conseguiu ver. Então eu gostei bastante. E é isso, gente. Essas foram então as minhas opiniões e as minhas primeiras impressões sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu realmente amei muito o filme. Foi o meu filme preferido do ano, um dos meus preferidos da Marvel, e eu gostei demais, assim, de tudo, realmente. Tá tudo muito bom, tudo muito bem feito nesse filme. Se você ainda não assistiu, vai assistir, porque esse filme tá imperdível, assim, você não vai se arrepender. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu, o que você achou, mas lembra de não comentar nenhum spoiler, porque a gente não quer estragar a experiência de ninguém, né? Deixa aqui o seu gostei também, se você gostou desse vídeo, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra não perder aí quando o próximo vídeo for postado. E me segue lá no Instagram também pra acompanhar um pouquinho mais da minha rotina, acompanhar essa minha parte mais literária aí. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo.